Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Renata Ribeiro e você está no canal Renata Essência. Aqui você encontra histórias para relaxar, acalmar a mente e adormecer em paz. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar seu like e comentar depois como essa experiência tocou em você. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo novos conteúdos. Agora feche os olhos, respire fundo e vamos começar a nossa primeira história. A lanterna e o vento. Havia uma pequena vila à beira-mar onde os ventos sopravam quase todas as noites, trazendo consigo o cheiro salgado do oceano e o som das ondas quebrando contra as rochas. Nessa vila morava um velho artesão chamado Haru. Ele era conhecido por criar lanternas de papel que iluminava as ruas nas noites escuras. As pessoas diziam que suas lanternas não eram comuns. Pareciam carregar um brilho especial, como se cada uma tivesse uma alma própria. Haru acreditava que, ao dobrar o papel e moldar cada lanterna, estava também moldando os sentimentos que carregava em seu coração. Mas o vento era o seu maior desafio. Muitas vezes, quando a vila se preparava para uma grande festa, suas lanternas eram levadas pela força das correntes de ar, carregadas e destruídas antes mesmo de serem acesas. Com o tempo, o velho começou a se entristecer e ele pensava: talvez as minhas mãos já não sejam firmes o suficiente, talvez eu devo parar. Certa noite, enquanto estava sentado em sua oficina, recebeu a visita de uma menina chamada Aiko. Ela tinha apenas 9 anos, mas um olhar curioso e profundo, daqueles que parecem enxergar além das palavras. Mestre Haru, disse ela, que está triste? Ele sorriu de leve e respondeu: minhas lanternas não resistem ao vento. Tudo o que eu construo se desfaz, antes mesmo de brilhar. Aiko então se aproximou de uma das lanternas, ainda não finalizadas, acariciou o papel delicado e disse: mas, mestre, talvez o vento não queira destruir. Talvez ele queira dançar com a luz. Essas palavras tocaram fundo o coração do artesão. E naquela noite ele decidiu criar uma lanterna diferente. Pegou o papel mais fino que tinha, quase transparente, e moldou com paciência. Fez uma estrutura leve, frágil, mas que parecia respirar junto com o ar.
Quando terminou, percebeu que aquela era a mais delicada de todas as lanternas que já havia feito. Esta com certeza será a primeira a ser levada pelo vento, pensou. Mas, ao acendê-la e deixá-la flutuar sobre o mar, algo mágico aconteceu. O vento realmente soprou forte, mas em vez de apagar a chama, fez com que a lanterna dançasse, subindo aos céus, como se fosse uma estrela viva. As pessoas da vila pararam para observar. O reflexo da luz se espalhava nas ondas. E por um instante, todos sentiram que havia algo maior guiando aquele pequeno brilho. O velho Haru sorriu com lágrimas nos olhos. Ele entendeu, naquele momento, que a verdadeira beleza não estava em resistir ao vento, mas em se deixar levar por ele, transformando a fragilidade em dança, em movimento e em vida. Uma reflexão para vocês. Assim como a lanterna, muitas vezes pensamos que as nossas fraquezas são um peso, mas é justamente no que é frágil que a vida encontra espaço para brilhar. O vento da vida pode soprar forte, mas se confiamos, ele pode nos levar mais alto do que imaginamos. O jardim esquecido. Numa colina escondida atrás de muralhas cobertas por musgo, havia um portão de ferro antigo. Ele rangia como se estivesse guardado segredos por séculos. Quase ninguém da aldeia sabia que aquele portão existia. Certa manhã, uma jovem chamada Mei, movida por sua curiosidade, decidiu seguir um beco estreito que terminava na muralha, e ali ela encontrou o portão. Ela sentiu o coração acelerar como se estivesse descoberto algo que esperava por ela. Com esforço, empurrou o ferro enferrujado. O som ecoou no silêncio da colina e uma brisa suave a envolveu, como se fosse um convite. Ao atravessar, Mei entrou num jardim adormecido no tempo. As flores estavam fechadas, como se esperassem um sinal para despertar. O chão era coberto por folhas secas. Pequenas pedras formavam caminhos que serpenteava entre as estátuas antigas.
Mei caminhou devagar, ouvindo apenas o som de seus próprios passos. Quando se aproximou de uma fonte no centro do jardim, notou algo curioso. A água refletia não apenas céu, mas também imagens que não estavam ao seu redor. Parecia cenas de um outro tempo. Crianças correndo, pessoas sorrindo, festas cheias de luzes. Tocando a superfície da água, a jovem ouviu um leve sussurro, como se o próprio jardim falasse. Respire fundo e deixe a vida florescer. Então, sem entender muito bem por quê, ela fechou os olhos, respirou profundamente e, no instante que soltou o ar, uma mudança aconteceu. Os botões de flores começaram a se abrir lentamente. Cada pétala se desdobrava, como se estivesse acordando de um longo sono. As estátuas ganharam brilho nos olhos, como se recordassem de antigas histórias. E até as folhas secas se transformaram em um tapete dourado cintilado sobre a luz do sol. Mei ficou encantada. Percebeu que o jardim respondia à sua respiração, ao seu estado interior. E quanto mais calma ela ficava, mais o jardim florescia. Ela caminhou pelos corredores floridos, sentindo o perfume doce no ar. Uma borboleta branca pousou em seu ombro, leve como um sopro. E por um momento, Mei entendeu: aquele jardim não era apenas um lugar físico, mas também um reflexo do seu coração. Quando finalmente se deitou na grama macia, olhou para o céu, entre os galhos, e adormeceu em paz, como se o próprio jardim a embalasse. Às vezes, carregamos jardins esquecidos dentro de nós, lugares que parecem secos, abandonados, sem ar, sem cor. Mas quando respiramos fundo e nos permitimos silenciar, esses jardins despertam. Cada pétala que se abre é sinal de que a vida ainda floresce dentro da gente. O pescador e a lua. Na beira de um lago tranquilo,
Cercado por montanhas azuladas, ao longe, vivia um pescador chamado Kenji. Todas as noites, ele saía em seu pequeno barco de madeira, remando devagar, até que estivesse no meio da água silenciosa. O lago era tão calmo que refletia o céu como espelho. As estrelas brilhavam sobre ele e parecia que o pescador navegava entre constelações. Mas Kenji se sentia só. Havia perdido a esposa há muitos anos e desde então a sua rotina era silenciosa e pesada, mesmo diante de tanta beleza. Uma noite, enquanto remava, percebeu algo diferente. A lua cheia surgia no horizonte, imensa, dourada, quase tocando a superfície da água. O reflexo dela tremulava no lago, como se fosse um caminho luminoso, estendido apenas para ele. Kenji parou de remar, pegou a sua rede, mas em vez de jogá-la, ficou olhando o brilho refletido da lua na água. Sentiu pela primeira vez em um tempo que não estava sozinho. Era como se a lua acompanhasse em silêncio, ouvindo seus pensamentos, sem exigir palavras. Ele então fechou os olhos, inspirou o ar frio da noite e deixou que seu coração se lembrasse dos momentos de felicidade que havia vivido. E no balanço suave do barco, começou a sentir que a solidão era apenas uma forma de escutar melhor a presença invisível do amor. De repente, um peixe saltou da água, rompendo o silêncio. As ondas espalharam o reflexo da lua em 1000 fragmentos dourados. Kenji sorriu, não pelo peixe, que voltou para o lago, mas porque entendeu que até os pequenos movimentos da vida eram sinais de que ele nunca esteve realmente só. Naquela noite não pescou nada, mas voltou para casa com o coração leve, como se tivesse encontrado uma companhia antiga, a companhia da própria vida, que nunca havia o abandonado. Reflexão. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas a vida sempre nos oferece sinais de que não estamos. Pode ser que a lua que reflete na água, o sorriso de alguém ou até mesmo um silêncio que nos acolhe, quando abrimos os olhos para perceber, descobrimos que a companhia está em todo lugar.
A cabana na colina. Era inverno e o vento soprava cortante entre as árvores nuas. A lua tímida aparecia e desaparecia entre as nuvens pesadas. Iluminado de prata, a neve que cobria o caminho estreito. Um viajante solitário, exausto, de tantas estradas, subia lentamente uma colina. Seu corpo tremia de frio, e os passos pesados afundavam na neve, produzindo um som abafado, como se cada passo fosse engolido pelo silêncio da noite. Ele pensava em desistir quando avistou ao longe uma luz fraca, vacilante, mas suficiente para reacender a sua esperança. Aproximou-se e viu que vinha uma pequena cabana de madeira, construída de forma simples, mas firme, como se resistisse ali a séculos. Da chaminé saiu uma fumaça delicada, que se misturava com o vento e desaparecia no céu escuro. Empurrou a porta com cuidado e o som da madeira rangeu como um sussurro. Dentro, o calor da lareira o envolveu imediatamente. E lá sentada, diante do fogo, estava uma mulher de cabelos longos e prateados, pele marcada pelo tempo e olhos que refletia um brilho sereno, quase hipnótico. Ela não surpreendeu com a chegada. Ao contrário, parecia já esperá-lo. Entre, viajante, disse com voz doce e firme. O frio lá fora não deve ser carregado sozinho. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. O calor da lareira era acolhedor, e o cheiro de ervas queimando era em um pequeno caldeirão perfumava o ar. A sensação era de estar entrando em outro tempo, um espaço suspenso entre o mundo real e o mundo dos sonhos. A sábia lhe ofereceu um chá fumegante e em uma tigela de barro. Esta bebida aquece não só o corpo, mas também a alma, disse ela sorrindo. Enquanto ele bebia, um silêncio confortável se instalou. As chamas dançavam na lareira, projetando sombras que se moviam pelas paredes como figuras vivas. O viajante sentia que o corpo relaxar, os músculos soltarem e a mente se aquietar. Então a sábia falou novamente. Muitas vezes a vida nos leva a colinas íngremas, ventos frios e noites longas. Mas cada passo em direção ao alto traz também a chance de encontrar a luz. Ela estendeu a mão
Mostrou-lhe um pequeno cristal que brilhava suavemente na palma. Este cristal representa sua própria chama interior. Mesmo nas noites mais geladas, ela nunca se apaga. O viajante olhou para o cristal e, por um instante, sentiu como se sua respiração se unisse ao brilho dele. Era como se o objeto refletisse tudo o que havia mais puro dentro dele: esperança, coragem, vontade de continuar. Ele fechou os olhos, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que a mulher não estava mais ali. A cabana estava silenciosa. A lareira ainda ardendo, mas o banco diante do fogo vazio. Em suas mãos, no entanto, o cristal permanecia. E ao olhar para fora da janela, viu que o céu tinha se aberto. Estrelas infinitas iluminavam o caminho e o vento já não parecia mais tão cruel. Reflexão. A vida às vezes nos coloca diante de noites frias, colinas íngremes e caminhos solitários. Mas sempre existe uma cabana, uma chama, uma luz que nos acolhe. Essa luz pode ser um encontro, uma lembrança, ou até algo silencioso que brilha dentro de nós. Mesmo quando parece que não há mais ninguém, sempre carregamos essa chama interior para nos guiar. A árvore dos sussurros. No coração de uma floresta antiga, onde o sol mal conseguia atravessar as copas altas, havia uma árvore imensa, mais velha do que qualquer morador da aldeia. Seu tronco era largo, retorcido, coberto de musgo e pequenas flores silvestres. Diziam que essa árvore guardava segredos. Um jovem chamado Rio, curioso e inquieto, decidiu visitar a floresta numa tarde de outono. As folhas caíam em tons dourados e avermelhados, cobrindo o chão como um tapete macio. O ar cheirava a terra úmida e cada passo fazia as folhas secas estalarem como sussurros de histórias antigas. Rio encontrou a árvore e, ao encostar o ouvido em seu tronco, ouviu algo surpreendente. Um murmúrio, suave como vozes distantes. Assustado, recuou, mas, ao respirar fundo, decidiu ouvir de novo. E então percebeu, não eram vozes estranhas, eram suas próprias lembranças. O riso da infância, a voz de sua mãe, o chamando, os sonhos que havia esquecido. A árvore parecia guardar
tudo aquilo que ele tinha deixado para trás. Sentou-se ao pé da raiz e fechou os olhos. Quanto mais se aquietava, mais a árvore revelava memórias de momentos de coragens, de amor, mas também de dores que ele nunca havia enfrentado. As lágrimas escorreram silenciosas, mas junto com elas vinha uma sensação de alívio, como se finalmente pudesse deixar o passado descansar. Quando abriu os olhos, notou que a árvore brilhava levemente sob a luz do entardecer. O vento soprava, suave, fazendo as folhas balançarem e produzirem um som semelhante a um canto de niná. Rio se levantou e agradeceu em silêncio, e ao sair da floresta percebeu que os sussurros tinham cessado. Não porque havia desaparecido, mas porque agora estavam guardados dentro dele e em paz. Reflexão. Todos nós temos uma árvore de sussurros dentro de nós. Ela guarda nossas memórias, alegrias e dores. E quando paramos para escutá-las, percebemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos simplesmente ouvir, agradecer e seguir mais leves. O rio da memória. Havia um vale profundo, escondido entre as montanhas azuis, onde corria um rio que nunca secava. As pessoas da aldeia acreditavam que aquela água vinha de uma fonte sagrada, tão antiga que ninguém lembrava da sua origem. Certa manhã, uma mulher chamada Hannah decidiu seguir o curso desse rio. Queria entender por que sempre que olhava para suas águas, sentia uma paz inexplicável, como se ali houvesse respostas que procurava há muito tempo. Ela caminhou pela margem até chegar a uma curva onde o rio se tornava mais largo e sereno. Ali a água refletia o céu com tanta nitidez que era difícil saber onde terminava a terra, onde começava o infinito. Hannah ajoelhou-se, tocou na superfície com as mãos e fechou os olhos.
De repente, percebeu algo extraordinário. Não estava apenas vendo o reflexo do céu. Estava vendo reflexos da sua própria vida. A corrente mostrava imagens da sua infância, ela correndo no campo, sorrindo entre as flores silvestres. Mais adiante, a água refletia os dias difíceis, as lágrimas que havia chorado, as escolhas que quase fizeram desistir. E, no entanto, em cada cena, o rio seguia fluindo, levando adiante o que era leve e também o que era pesado. Hannah respirou fundo e entendeu que o rio não apagava memórias, mas as transformava. Tudo aquilo que parecia dor ganhava outra forma e dissolvia-se nas águas, se tornava aprendizado. Então ela mergulhou as mãos de novo e trouxe um pouco de água ao rosto. A sensação era de frescor e renovação, como se estivesse sendo purificada de dentro para fora. Ao levantar-se, percebeu que o sol já estava se pondo atrás das montanhas. As cores douradas e rosadas se misturavam no céu. Refletindo no rio como um caminho luminoso que convidava a seguir adiante. Ela sorriu, sabendo que jamais esqueceria daquele lugar, porque de certa forma o rio já sorria dentro dela. Reflexão. O rio nos ensina que a vida nunca para. Tudo que vivemos, alegrias, dores, encontros, despedidas, segue o fluxo e se transforma. Não precisamos segurar o que já passou, porque a corrente sempre leva, sempre renova, sempre cria espaço para o novo. O pastoreiro de estrelas. Diziam que nas noites mais silenciosas, alguém caminhava pelos céus como se fosse um vasto campo de luz. Esse alguém era chamado de o pastoreiro das estrelas. Ninguém o via de verdade, mas todos que sonhavam com ele e acordavam diferentes, como se tivesse recebido
um segredo guardado pelo universo. Certa noite, um jovem chamado Akira deitou-se em uma colina coberta de flores secas. O vento soprava suave e o céu estava tão claro que parecia uma tapeçaria infinitas bordadas de diamantes. Enquanto olhava para as constelações, ele sentiu o corpo ficar leve, como se a gravidade tivesse esquecido. E num instante, já não estava mais na colina, estava entre as próprias estrelas. Ali caminhando calmamente, viu um homem de longas vestes prateadas. Na mão ele segurava um cajado que brilhava como a lua. Com movimentos suaves, o pastoreiro tocava as estrelas, e quando uma delas parecia se apagar, ele recolocava em uma posição, acendendo-a novamente com um simples gesto. "Quem é você?" perguntou Akira maravilhado. O homem sorriu, sem pressa, e respondeu: "Sou aquele que lembra as estrelas o caminho de brilhar." Akira caminhou ao lado dele, observando como cada toque no céu criava um reflexo na terra. Uma estrela reacendia, fazia renascer a esperança em um coração distante. A outra, mais forte, fazia uma criança sorrir em algum lugar do mundo. "Mas e as estrelas que nunca voltam a brilhar?" perguntou Akira. O pastoreiro então o guiou até uma estrela que parecia se apagar lentamente. Nem toda estrela deve permanecer no mesmo lugar para sempre. Algumas se transformam em pó de luz, e esse pó ilumina caminhos de que você ainda não vê. O jovem entendeu, em silêncio, que nada se perdia. Mesmo o que parecia desaparecer, apenas mudava de forma para continuar existindo. Quando acordou, já estava de novo deitado na colina. O céu ainda estava lá, cheio de pontos brilhantes, mas em seu coração havia certeza. Não caminhava sozinho. Alguém em algum lugar cuidava para que as estrelas de sua vida nunca deixassem de brilhar. Reflexão: assim como o pastoreiro cuida das estrelas, há uma força maior que cuida de nós. Mesmo quando algo parece se apagar, a vida encontra uma forma de transformar em luz novamente. Nada se perde, tudo se renova, tudo continua brilhando em outros lugares.
A Vila das Lareiras. Entre montanhas cobertas de neve, havia uma pequena vila, onde cada casa tinha uma lareira. De longe, nas noites frias, o vale parecia um céu espelhado. Cada chaminé soltava fumaça como nuvens, dançando, e as janelas iluminadas piscavam como estrelas acolhedoras. Um viajante cansado chegou ali numa noite de inverno. Seus pés doíam e o corpo pesava como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Ao entrar na vila, percebeu algo curioso. Todas as casas tinham portas entreabertas, como se convidasse qualquer pessoa a entrar. Seguindo o instinto, aproximou-se da primeira casa. Lá dentro, uma família conversava baixinho diante do fogo. Ninguém se assustou ao vê-lo. Apenas sorriram, ofereceram-lhe um assento em um prato quente de sopa. O viajante aqueceu e agradeceu em silêncio, mas não ficou muito. Sentiu que precisava continuar a explorando. Na segunda casa havia uma senhora idosa tricotando. Ela lhe ofereceu um cobertor macio, dizendo: "Aqui, para que o frio nunca alcance os seus ossos." Ele aceitou, cobriu-se e partiu novamente. Na terceira casa, um grupo de crianças brincava de roda. Uma delas lhe entregou uma pequena vela acesa, para que você leve luz mesmo quando não estiver aqui. O viajante percorreu toda a vila e em cada lareira recebia algo: calor, alimento, palavras, gestos simples. E percebeu que não era apenas ele que recebia. Cada visitante que passava por lá saía carregando algo que precisava. Quando finalmente parou no centro da vila, olhou ao redor, viu que as lareiras não eram apenas fogo. Eram corações compartilhando a sua chama. A vila inteira parecia existir para lembrar as pessoas que sempre há um lugar de acolhimento, mesmo no inverno mais rigoroso. Ele fechou os olhos, respirou fundo, sentiu-se aquecido por dentro, como se tivesse encontrado naquela vila um lar que não precisava ser fixo. Era um lar feito de gestos, de calor humano, de pequenos brilhos que nunca se apagam. Reflexão. Cada lareira acesa é como um coração que escolhe compartilhar a sua luz. Às vezes não percebemos, mas simples gesto de alguém já é suficiente para nos aquecer. E da mesma forma, sempre podemos ser uma chama na vida de alguém. Mesmo que pequena, ela pode iluminar a noite inteira.
O relógio que parava à noite. Numa pequena cidade, havia uma casa antiga, com um detalhe curioso. O relógio de parede parava todas as noites, exatamente à meia-noite. Durante o dia, seus ponteiros funcionavam normalmente, mas quando a lua alcançava o ponto mais alto, o tic-tac cessava. A dona da casa, uma jovem chamada Ayla, sempre estranhou o fenômeno. No começo achava que era um defeito, mas certa noite resolveu ficar acordada para observar. Quando o ponteiro chegou ao número 12, o relógio parou. No mesmo instante, o silêncio tomou conta de tudo. Nem o vento se movia, nem os grilos cantavam. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido à respiração. Ayla levantou-se e, com o coração acelerado, olhou pela janela. Do lado de fora, o jardim estava iluminado por uma lua tão clara que parecia dia. E foi então que ela viu. Figuras feitas de luz caminhavam lentamente pelo quintal. Eram memórias, lembranças que tomavam forma. Reconheceu a sua avó, sorrindo como fazia quando contava histórias na infância. Viu também um amigo de escola, já distante, acenando em silêncio. E até mesmo os momentos simples, como ela era a mesma criança correndo sob a chuva. Tudo estava ali diante dela, como se o tempo tivesse parado apenas para que pudesse encontrar a sua própria história. As figuras de luz caminhavam em direção ao relógio e uma a uma desapareciam dentro dele, como se guardasse seus segredos no coração do tempo. No instante que a última memória entrou, o ponteiro se moveu novamente. O som do tic-tac voltou a preencher a casa, suave, constante, como um bater de um coração. Ayla então sorriu e, compreendendo que o relógio não estava quebrado, ele apenas lhe oferecia todas as noites uma chance de lembrar que o tempo não leva nada embora. Ele apenas guarda. Ela voltou para a cama, fechou os olhos e adormeceu em paz, sabendo que cada segundo da vida estava seguro em algum lugar além do que podia ver. Reflexão. O tempo pode parecer rápido demais, mas ele nunca apaga o que realmente importa. Tudo o que vivemos, cada sorriso, cada gesto de amor, permanece guardado dentro de nós. E quando o silêncio chega, e é nesse espaço que reencontramos as memórias que nos sustentam.
A vela e o sono. Em um quarto silencioso, uma única vela queimava. A chama oscilava devagar, projetando sombras suaves na parede. Era como se dançasse ao ritmo da respiração de quem a observava. Um viajante cansado, deitado em sua cama, olhava para aquela pequena luz. E no começo pensava em tudo que havia vivido no dia. Mas quanto mais olhava para a vela, mais seus pensamentos iam se dissolvendo, como fumaça subindo no ar. A chama parecia falar algo em silêncio. Você não precisa carregar nada agora. Apenas descanse. E pouco a pouco, seus olhos foram se fechando. A vela continuou queimando, firme, mas já não precisava mais ser vista. No escuro, havia apenas calma, apenas a respiração tranquila, apenas a entrega ao sono profundo. Assim como a vela se apaga em silêncio, também podemos nos entregar o dia e repousar em paz. O descanso é a chama suave que renova tudo dentro de nós.